Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. O livro de hoje é Ópera dos Mortos, de Altran Dourado, publicado em 1967. Pois é, meus amigos, eu estou falando sobre um autor brasileiro. Mais de um ano deste canal e esse é o primeiro autor brasileiro que eu trago. Então, eu não vou deixar de prestigiar um pouco da nossa literatura também. Trouxe esse livro aqui. Não é um autor que eu vejo sendo muito comentado aqui no Brasil. E como eu cheguei a ele foi uma coisa bastante curiosa, porque faz mais de 20 anos, olha só, eu estava fazendo um curso na minha primeira graduação em letras e um dos cursos era de poesia contemporânea e eu fiz como trabalho final um trabalho sobre a poesia de Jorge de Lima, que é um poeta que eu gosto muito. Então eu estava comentando com a professora como eu gostava daquele poeta e a professora começou a me fazer umas recomendações de livros. E entre esses livros ela recomendou justamente Ópera dos Mortos, aquela coisa meio Netflix, né? Se você gostou de Jorge de Lima, você também vai gostar do Altran Dourado. E eu comprei esse livro, justamente Ópera dos Mortos, e coloquei na minha estante e nunca li. Então, né, quase como um pedido de desculpas à minha professora, né, finalmente eu resolvi me colocar a ler esta recomendação que ela me deu. E antes tarde do que mais tarde, porém, né, foi uma leitura que eu acho que fez bastante sentido para mim hoje, talvez não tivesse feito sentido no passado. Então vou colocar essa desculpa do tempo aí falando que naquela época eu era muito imaturo, eu não poderia ler uma obra como essa, entendê-la corretamente. Mas hoje eu consigo, hoje eu tenho mais vivência para poder ler uma obra como essa e apreciar mais. Então eu vou colocar essa desculpa e vamos seguir em frente. Altran Dourado é um autor, como eu já disse, que eu não vejo sendo muito comentado e isso me deixa um tanto quanto ressabiado, não porque eu ache que isso faça dele um autor menor ou menos importante, mas depois de ter lido esse livro eu me pergunto por que esse autor não é mais lido, porque eu realmente gostei demais desse livro. Ele me lembra um pouco o estilo de um dos meus escritores preferidos, do qual eu já falei neste canal, que é William Faulkner. Ele lembra um pouco o estilo dele, no sentido de que é uma escrita que mistura uma linguagem um pouco mais elevada com inserções de um falar mais popular. E vejam esse livro aqui, ele não tem, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele não tem diálogos, ele é apenas narrativa. É uma narrativa em terceira pessoa, mas que tem inserções de discurso indireto livre, ou seja, aquele discurso em que a voz do narrador e a voz dos personagens são fundidas. A gente não consegue ver muito bem onde está a separação de quando o narrador está falando e de quando o personagem está falando. E no meio disso ele também coloca alguns trechos em que ele se usa mais de um discurso que se assemelha ao fluxo de consciência. E aí me lembrou bastante o William Faulkner, porque também ele tem como cenário um cenário mais ruralizado, mais de famílias proeminentes de cidades pequenas, perdidas no meio do Brasil. Então é mais ou menos como aquele cenário em que se desenvolve as narrativas do William Faulkner, que se dão justamente naqueles escombros de uma sociedade escravista, e aqui a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Então, me lembrou bastante o William Faulkner, eu acho que isso já fez com que eu gostasse bastante desse autor, mas eu acho que esse livro aqui me impressionou bastante pela escrita, bastante agradável, e como eu falei, mistura uma linguagem um pouco mais elevada, mas com um falar popular que não parece nada desconectado, então ele consegue conectar essas duas linguagens muito bem, não fica parecendo que ele é uma pessoa de fora que está narrando a história de uma pessoa talvez mais simples. Eu acho que ele consegue fundir muito bem as duas linguagens e faz uma linguagem que é bastante fluida e agradável de ser lida e que retrata muito bem com grandes personagens, como ele investiga esses personagens que ele tem ali diante de si, que são poucos personagens, não são muitos não, é um livro bastante curtinho até,
mas eu acho que é um livro que vale a pena ser lido. Deve ter alguma edição contemporânea aí para vocês lerem. Acho que é um autor que ainda deve ser publicado, né? Se não for publicado, talvez vocês consigam achar em sebos, mas é uma leitura que eu recomendo bastante. A história se passa num pequeno vilarejo de Minas Gerais, em que nós temos um coronel que é o Lucas Procópio, que tem uma casa ali nesse vilarejo, uma casa bastante grande, espaçosa, é o homem mais influente, mais rico daquele vilarejo e que exerce a sua influência social e política sobre aquela sociedade das maneiras que a gente sabe bem como é que funciona nessas cidades pequenas. É um homem muito temido, com uma personalidade muito destemida, até mesmo talvez tirânica. As pessoas ali naquela vila têm muito medo e receio dele, não somente pela influência que ele tem, mas pela sua personalidade bastante dura e que governa sempre com mãos de ferro. Lucas Procópio tem um filho que é o Honório Cota. Esse rapaz, que depois vai se tornar um adulto homem, vai ocupar a posição que o pai dele ocupava naquela sociedade, é um homem já de uma personalidade mais branda e que, tido como um homem muito sério, porém muito respeitado pela vila, e diferentemente do pai dele, que era temido, ele é respeitado. Então são duas facetas diferentes de dois homens muito diferentes e que exercem sua influência de maneiras muito diversas. O Honório vai em algum momento tentar entrar na carreira política, vai tentar se eleger pelo Partido Conservador, se eu não me engano, ou aquilo que seria a representação do Partido Conservador já no período da República, e ele acaba sendo passado para trás por forças políticas daquela região, né? Era tudo um grande conchavo, os partidos políticos eles eram rivais apenas no papel, porém no jogo político eles eram aliados, então eles tinham sempre os acertos internos dele, e o Honório Cota, que era um outsider, alguém que não conhecia a dinâmica daquele jogo político, acaba sendo enganado por todos eles, e isso faz com que ele se chateie muito com isso, que se magoe e que passa a virar as costas para aquela cidade. Ele se sente muito magoado e essa mágoa vai viver com ele até o final da vida dele. Isso aqui, gente, é só o comecinho do livro, tá? Porque a nossa grande protagonista é a filha do Honório Cota, que é a Rosalina. Veja, a Rosalina cresceu basicamente sozinha, porque tanto o pai como a mãe morreram muito cedo. Então ela foi criada basicamente sozinha pela única empregada da casa, que é a Kikina. O Lucas Procópio, ele construiu a casa naquele vilarejo, né, no centro da cidade. Na verdade, ele era fazendeiro, ele tinha uma casa que era a casa da fazenda, mas ele resolveu construir também uma casa na cidade. Ele construiu o primeiro andar daquela casa e o Honório Cota resolveu construir um sobrado. Então nós temos o primeiro e o segundo andar, que são grandes representações das personalidades tanto do pai quanto do avô, né? O avô que construiu o térreo da casa, é o térreo mais assim, que tem essa personalidade mais fria, mais dura, e o sobrado que já tem uma personalidade mais amena, mais talvez analítica ou melancólica, e a filha dele é como se fosse a herdeira dessas duas pessoas, essas duas maneiras de ver o mundo, de se portar no mundo. Porém, a Rosalina vai herdar um pouco dessa melancolia do pai e ela vai crescer naquele sobrado, naquele casarão, sozinha. Ela não sai de casa, ela vive só dentro de casa. Ela vive num isolamento total, ela vive sem nenhum tipo de contato com o mundo externo. Ela perdeu o contato com o mundo externo, ela só tem contato com a sua empregada, né, uma negra chamada Kikina, que é praticamente como se fosse a mãe dela. É uma mulher que é muda, que só se comunica por meio de gestos e que basicamente tem como objetivo de vida cuidar da Rosalina, e a segunda pessoa com quem a Rosalina tem contato é o Emanuel, que é aquele que administra a fazenda e, portanto, administra todos os negócios da Rosalina. Então a Rosalina não é uma pessoa que de fato precisa trabalhar, ela não cuida da fazenda, quem cuida da fazenda é o Emanuel,
Então ela passa o dia inteiro ali no ócio na casa dela, no isolamento dela, fazendo flores de papel que são vendidas pela própria Kikina. E à noite ela lê os livros dela e ela gosta também ali de ter um vício, ela chama isso de vício, né? Um vício que ela alimenta todas as noites, que ela é basicamente uma alcoólatra, ela bebe bastante, assim, ela gosta de beber vinho, ela bebe várias coisas. Então todas as noites ela fica meio bêbada ali, sozinha, aproveitando o seu próprio isolamento. Então é essa a vida desse personagem, e aí a gente pega um pouco do título, que é essa Ópera dos Mortos, em que ela está vivendo sob essa sinfonia que foi construída pelos pais dela, né? O pai, que é o Honório, e o avô, que é o Lucas Procópio. Ela vive nessa ópera dessas pessoas que morreram e deixaram esse legado para ela, deixaram um legado talvez de bens materiais, mas também esse legado da tristeza, da melancolia do pai e desse caráter um tanto quanto duro e restritivo do avô. É a partir desses dois elementos que a gente vai construir uma história para essa personagem. A calma, a tranquilidade, a paz desse casarão vai ser um momento quebrada por um personagem que vai vir de fora, é um forasteiro, não é alguém que mora naquele vilarejo, que é o Juca Passarinho. Ele tem vários nomes, na verdade, né? Mas um dos nomes dele é Juca Passarinho, que é um homem que vive por aí bandeando. Cada hora ele está num lugar diferente e ele é visto ali como um caçador. E curiosamente, o fato de ele ser um caçador, ele tem apenas um olho funcional. O outro olho tem alguma doença ali que eu não sei exatamente o que que é, mas o olho dele, um dos olhos dele é totalmente branco e ele mal enxerga de um olho. Então ele é um caçador com um olho só, que não deixa de ser algo bastante curioso. É um homem bastante alegre, é um homem bastante dado à comunicação. Ele é aquela pessoa que entra em qualquer lugar, ele se sente à vontade onde está e ele sabe abrir caminho para ele mesmo usando aí os seus encantos, o seu charme, a sua maneira de ser. Ele vai fazendo amigos por onde ele passa, o que é um grande contraste com a vida naquela casa onde é tudo parado, é tudo sem vida, sem cor, aquela coisa meio caindo aos pedaços, né? É muito bonito como ele vai fazendo essas reflexões, como ele vai colocando essas imagens do mundo real, dos locais onde essas pessoas convivem, com aquilo que manifesta o pensamento ou os sentimentos e as intuições das pessoas, dos próprios personagens. Em algum momento, um próprio Juca Passarinho, passando por uma estrada, vai falar sobre uma vossoroca, que são aqueles grandes buracos que às vezes abrem na terra, né, que a coisa vai acontecendo muito aos poucos, mas ele mostra o poder da terra consumir tudo aquilo ao seu redor, mas de uma maneira muito lenta e muito contínua. E eu acho que isso vai ser colocado em alguns momentos como um reflexo dessa passagem do tempo e de como o tempo vai consumindo as coisas e de que o tempo vai alterando as nossas percepções, os nossos sentimentos. E isso é constante no livro, ele faz sempre esse tipo de reflexão e ele coloca isso de uma maneira extremamente bela. Eu acho que seria até assim, é primoroso como o Altran Dourado escreve muito bem e coloca esses sentimentos assim à tona. Então, para vocês poderem ver o quão maravilhoso e bonito é, eu quero ler um trecho aqui que está falando do todo o isolamento que é vivido pelo casarão, pelo sobrado e como aquilo era visto pelas pessoas que habitavam aquela comunidade, aquele vilarejo. Kikina no caso é a empregada da Rosalina, a sua única companhia ali dentro do casarão, dizia que a Kikina era a ponte, o barco que nos levava àquela ilha, a ponte que contudo não podíamos atravessar, o barco sem patrão vagando no mar silencioso dos sonhos de impossível travessia, porque a gente indagava de Kikina sobre a vida no sobrado. Se pediam notícias de Rosalina, ela ficava mais muda do que era, sem nenhum gesto. A fábrica de sua fala emudecia.
Ela baixava os olhos e presto se retirava. A gente sabia que era inútil, não mais perguntavam. Temíamos, com as nossas perguntas, perder também o convívio de Kikina, aquela ponte que ainda não usada havia, aquele barco que mesmo vazio levava um pouco do nosso cheiro, do sal das nossas lágrimas. Veja que bonito que é isso aqui, é muito bem escrito mesmo. Figuras como essas vão aparecendo ao longo de todo o livro e torna essa leitura algo extremamente lírico, né? Esse isolamento vai ser um pouco rompido pelo nosso amigo Juca Passarinho. Esse Juca Passarinho vai entrar ali nesse casarão como uma pessoa que vai quebrar essa paz, essa tranquilidade, essa imobilidade, trazendo uma espécie de nova vida. Se isso vai ser uma coisa boa ou não, aí é uma coisa que vocês vão precisar ler para saber. Mas o final desse livro também é bastante poético. Ele tem um certo nível de ambiguidade que eu gosto bastante. A maneira como a coisa se dá no final, ela deixa bastante aberta a interpretação. Eu tenho certeza que pessoas vão ler esta obra de uma maneira um tanto quanto diferente, mas ela faz essa grande reflexão sobre a passagem do tempo e como nós acabamos sendo um produto mesmo daquilo que os nossos antepassados, nós continuamos a história de vida deles. A gente carrega muitas vezes os traumas que eles carregam, as percepções, né? Isso molda a nossa maneira de ser. A gente não é um ser isolado no universo que nasceu ali como algo único que nunca se repete, mas a gente vive um pouco a gente é um personagem no final das contas nessa grande ópera dos mortos, que é essa história de todas as pessoas que vieram antes da gente e que falam por meio da gente, né? A gente às vezes repete muito as coisas que os nossos pais fariam, a gente se pega repetindo muito disso e no final das contas o que a gente está fazendo é continuar essa grande corrente dos seres viventes, e eu acho que essa é um pouco da reflexão que esse livro faz de uma maneira extremamente poética e com uma linguagem que é primorosa. Eu acho que esse é o grande ponto dele, é o grande valor dessa obra, é a sua linguagem bastante fluida, um domínio absoluto das palavras, um domínio da forma de escrita e da expressão, de uma expressão extremamente rica e, assim, eu não tenho muito o que dizer além disso, para falar a verdade, mas eu falo com toda a segurança. Leiam esse livro, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Depois vocês voltem aqui e falem se vocês gostaram ou não, mas eu sei que eu vou querer ler outros livros desse autor e eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem aí o like de vocês e a gente continua se falando. Deixem o like de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, boas leituras!